Café com Política de hoje, a gente recebe o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Bom dia, presidente, bem-vindo aqui pela primeira vez ao Café com Política, é um prazer recebê-lo. Bom dia, o prazer é todo meu estar aqui com vocês aqui. Hoje agradeço o convite. A gente também tem o prazer de receber hoje aqui para nos ajudar nessa entrevista, Helenice Laguardia, âncora do Super N Últimas Notícias. Bom dia, bem-vinda aqui, Helenice. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Flávio. Bom dia, Thalita. Bom dia, todos os Helenice. ouvintes. Presidente, para a gente começar esse bate-papo com o senhor, a FIENG fez um estudo, e eu estou dando uma olhadinha nele aqui agora, a respeito do que pode significar para a indústria mineira essa paralisação, essa interrupção temporária das atividades da mineração aqui no estado, diante da tragédia de Brumadinho. O que esse estudo, de maneira geral, está dizendo para o setor da indústria mineira e para o setor da mineração? Rodrigo, o estudo, ele analisa os impactos no setor da mineração e também em todos os outros segmentos da economia de Minas Gerais, não somente na indústria. E o quadro atual, que é um quadro de paralisação de 90 milhões de toneladas, ele traz um resultado para nós muito grave. E esse resultado é basicamente a perda de 800 mil empregos em todo o estado, com perda de impostos de arrecadação da ordem de 4 bilhões de reais, e também com eventual paralisação de outros segmentos pela ausência do suprimento de minério de ferro, porque Minas Gerais produz 186 milhões de toneladas e mais ou menos na região sudeste se consome 100 milhões. Então, como nós já temos parados 90, já está consumada uma falta de minério de ferro no mercado interno. Com isso, nós já começamos a ter sinais de metalurgia e siderurgia paralisando atividades em função da falta da matéria-prima. Ou seja, 50% do nosso minério fica aqui no país para ser consumido pelas nossas indústrias, e esse minério já está faltando. A exportação já foi quase toda paralisada por parte das empresas. Apenas aquelas empresas que só têm logística de exportação que estão exportando. As outras foram sensíveis ao chamado da FIENG e cancelaram ou suspenderam seus contratos de exportação até que a situação possa voltar ao normal. Estão focando o atendimento ao mercado interno, mas só isso não é suficiente. Agora, o que a FIENG está fazendo, presidente Flávio Roscoe, para que esse quadro seja revertido e a gente não chegue a um estado de paralisação geral aqui em Minas Gerais? O que a gente tem feito é dialogado com as autoridades, dialogado também com pessoas influentes na sociedade mineira e no sistema econômico, para conscientizá-los do problema, da dimensão do problema, da dimensão da tragédia social, que é a perda de 800 mil empregos, que é o quadro atual. E o que a gente entende é que tem paralisações que foram no calor ali do momento, foram um excesso. Na verdade, um excesso de rigor e que não tem razão técnica que embase essas paralisações. E o que a gente está pleiteando junto às autoridades, que haja uma correção de rumo. Ontem, felizmente, a Justiça retirou o embargo de Brucutu, que na nossa avaliação era uma das minas que não tinha nenhum problema em estar operando nesse momento, segundo nossas avaliações técnicas. Com isso, se a Secretaria do Meio Ambiente liberar agora para que Brucutu entre em operação, nós já recuperamos 30 milhões de toneladas de minério de ferro, que representam hoje 250 mil empregos em Minas Gerais. E não há risco, segundo a nossa avaliação, nessa mina. Claro que nas minas onde há algum risco, e volto a dizer, o risco ainda é mínimo, mas mesmo onde haja um risco mínimo, a gente defende que seja paralisado até que esse risco seja mitigado. Mas o que a gente não quer é que paralisações desnecessárias, que no calor da hora venham a prejudicar ainda mais a nossa economia, que vai sofrer um baque significativo. Lembrando que esse baque ele não é sentido de imediato. Isso demora 6 meses para atingir toda a economia. Então a gente ainda não sentiu de maneira dramática. A arrecadação ainda não caiu, vai começar a cair a partir desse mês. Os empregos ainda não foram perdidos e podem ser perdidos. A gente ainda tem tempo de evitar essa perda que o nosso relatório aponta como certa. Flávio, mas a tragédia em Brumadinho, por exemplo, a mina lá, a barragem em Brumadinho, ela não apresentava riscos, segundo a Vale, segundo empresas que atestaram a qualidade, né, a segurança da mina. Como explicar, principalmente para a população dessas cidades onde essas barragens estão, que não há esse risco, como o senhor fala, e que isso não pode ser prejudicial para a vida dessas pessoas, por exemplo? O que eu estou dizendo é que onde há risco, mesmo mínimo,
a gente defende a paralisação. Então não tem que explicar nada à sociedade. Agora, onde não há risco, e onde não há risco, quer dizer, o que está em risco hoje são as barragens com construção montante. Essas barragens a gente defende que de fato estejam paralisadas, nós não estamos dizendo, mas e as outras barragens? E as estruturas que estão fora das áreas de mancha de barragem? Porque tem uma pelotizadeira que está só por estar no mesmo complexo, mas não está na mancha, não é uma mina, não é uma barragem, é uma indústria. Por que ela tem que ficar parada? Sem pelota, nós não temos matéria-prima para siderurgia. Porque um percentual da siderurgia usa pelota. Das 3 pelotizadeiras de Minas Gerais, 2 estão paradas. Na nossa percepção, pelo menos uma delas com 0 risco, que não está nem perto de nenhuma área que justifique que qualquer fato venha afetar uma barragem. Então, o que a gente entende é que nesse momento do calor, muitas decisões foram tomadas de maneira a eliminar qualquer sombra e possibilidade remota de risco. Eu diria que se um cavalo passasse perto de uma barragem, eles iam mandar o cavalo parar de passar porque podia romper a barragem. O senhor falou no início da entrevista que procurou já as autoridades para tentar reverter essa situação. Imagino que o senhor tenha procurado o governo de Minas, que é um governo que acabou de assumir, inclusive, o mandato. Como é que o governo se posicionou diante disso? Não é, volto a dizer, reverter a situação das paralisações que nós entendemos tecnicamente necessárias. Nós estamos procurando não somente o governo de Minas, mas também todas as autoridades envolvidas no processo. A ANM também, por exemplo? A ANM nós iremos lá na semana que vem. Apesar de já estarmos dialogando de maneira consistente. O que nós fizemos ao longo desse tempo foi preparar um conjunto de dados técnicos que nos possibilite afirmar com certeza os fatos que nós estamos afirmando. E entendemos que há um conjunto de operações que podem sim ser retomadas e com isso mitigar em muito o quadro trágico, social e econômico para Minas Gerais. O que nós estamos defendendo aqui não é a indústria, não é a extração mineral. Nós estamos defendendo o cidadão mineiro. A indústria de extração mineral no estado, ela hoje tem, que dependem diretamente de suas atividades, 1.700.000 pessoas, direta e indiretamente. Ou seja, é quase 10% da população do estado vive direta e indiretamente. Agora, nós, 100% da população do estado, dependemos da mineração. A água que nós estamos tomando aqui no estúdio, se não tiver o cal para tratar a água, ela não é tratada. O alimento que nós comemos, se não tiver produtos minerais para correção do solo, ele não chega à nossa mesa. Todos os produtos que nós consumimos ao longo do dia dependem da atividade mineral. É claro que queremos mineração com segurança, mas não podemos demonizar a mineração como uma atividade em si, porque nós não sobrevivemos sem ela. E esse é o impacto. E no caso de Minas Gerais, que tem mineração no seu nome, nós todos somos mineiros, o quadro é ainda mais grave, porque a mineração é uma parcela expressiva da nossa economia e irá atingir a vida de muitos mineiros. Então a FIENG defende que onde houver risco, que realmente fique paralisado até que as medidas de mitigação do risco apareçam. Mas onde não houver risco, que as atividades voltem ao normal para que a gente possa não prejudicar ainda mais a nossa economia. Agora, se as atividades não voltarem ao normal, a FIENG pensa em procurar a justiça para tentar agilizar isso? Não, aí em essência é um papel das empresas. Eventualmente a FIENG pode até estudar medidas judiciais cabíveis em alguns casos onde ela estiver apta a fazer parte dessa representação. E a gente vai defender sim o interesse dos mineiros até o último extremo, porque o quadro pessimista nosso é uma paralisação de até 130 milhões de toneladas, ele envolve a perda de 1.450.000 empregos em Minas Gerais e a ruptura em várias cadeias produtivas. Esse quadro a gente entende como muito grave e a gente, se não houver risco à segurança, a gente vai evitá-lo ao máximo possível. Final do mês aí também é um prazo já que pode tudo parar em Minas Gerais, não é? Esse é um outro assunto, quer dizer, a ANM colocou um prazo que a gente entende muito exíguo para que todos os laudos de estabilidade já existentes sejam renovados. Acontece que esses laudos, você tem uma equipe técnica no Brasil que faz esses laudos ao longo de 12 meses, eles têm prazo de 12 meses. Então você tinha X laudos vencendo em janeiro, X laudos vencendo em fevereiro, março. A ANM falou que todos os laudos têm que vencer dia 30 de março. E não há corpo técnico suficiente no Brasil para fazer um trabalho de qualidade para entregar o trabalho que é feito em um ano e um mês.
E aí a gente corre o risco de ter milhares de pessoas desocupando suas casas de maneira desnecessária, porque na hora que não tem um laudo, sobe o nível de risco, paralisa-se todo o estado, porque nós estamos falando de paralisação de estradas, ferrovias, que eventualmente estejam na mancha, desocupação de pessoas de maneira desnecessária. Então a gente está defendendo junto à ANM que exija o laudo primeiro só das estruturas montantes, que foram as estruturas que romperam. As outras estruturas que não tiveram nenhum rompimento e tem uma avaliação técnica como estruturas mais seguras em relação à engenharia nesse momento, a gente entende que poderiam ficar num segundo plano, até mesmo seguir seu ritmo natural, para que aquelas montantes possam ser ter os seus laudos renovados, porque hoje é humanamente impossível, no prazo de 1 mês ou 40 dias, fazer todos os laudos, que era um trabalho que era feito no prazo de 1 ano. Presidente, para a gente encerrar essa parte aqui do Café com Política, como conciliar o desenvolvimento econômico com a questão do meio ambiente num estado como o nosso, que está vivendo os dois dramas ao mesmo tempo? Eu acredito que a gente tem uma vantagem, que a tecnologia tem evoluído muito ao longo dos últimos anos. Uma parte significativa das nossas atividades minerais já minera a seco. E hoje há tecnologia que não havia no passado, mas hoje já há tecnologia, uma tecnologia nova para minerar a seco. Então eu acredito que o futuro da mineração de minério de ferro em Minas Gerais é mineração a seco. E na verdade eu acredito que todos os novos projetos contemplarão essa possibilidade. Então eu acredito que em 2 ou 3 anos a nossa indústria estará adaptada para fazer a mineração a seco. E volto a dizer, o caso da Samarco, a volta da Samarco já é um caso de mineração a seco. Quer dizer, a gente deveria dar celeridade para o retorno da Samarco, porque ela já retorna com esses novos, como já tem 3 anos que ocorreu o acidente, ela já retorna sob esses novos parâmetros, ela já foi aprovada sob esses novos parâmetros. Nós deveríamos dar agilidade, porque o retorno da Samarco pode significar 18 milhões de toneladas de minério de ferro, é abastecimento para o Estado e para a nossa economia, além de impostos e arrecadação, sem contar a tragédia desses municípios que tinham com a Samarco sua principal fonte de renda. Então o retorno da Samarco já é sobre novos paradigmas, dentro desse novo conceito de desenvolvimento sustentável, e é perfeitamente possível de ser executado, já que tem 3 anos que o projeto está à frente de todos os outros. O que a gente tem que dar agora é vontade política para que a Samarco volte a operar, já sob essas novas bases, e aí o Estado e aquela região possam novamente florescer. Vamos para a reta final então do Café com Política de hoje. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também objetivas dos nossos entrevistados. Vamos começar, Thalita? Vamos sim. Maior desafio da indústria mineira? Transpor esse momento que ela vem enfrentando e desenvolver com sustentabilidade. Reforma da Previdência? Necessária e imprescindível. Déficit do Estado? Tem de ser corrigido, ajustes terão que ser feitos, todos nós, sociedade mineira, teremos que contribuir. Futuro dos governos Zema e Bolsonaro? O futuro depende das ações que forem tomadas agora no início do governo. Entendo que a população deve apoiar as reformas para que a gente possa ter o êxito que o Brasil precisa. Mineração? Mineração vive um momento de transformação. Espero que ela vá desenvolver e progredir e trazer o que ela vem trazendo há 3 séculos mineiros, que é desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Empresário visto como vilão no Brasil? Esse é o mal que tem que ser eliminado. O empresário é gerador de riqueza e renda. Ele precisa ser reconhecido como tal. Presidente da FIENG, Flávio Roscoe, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua presença, foi um prazer recebê-lo, presidente. Muito obrigado, Rodrigo, Lenice, agradeço a todos vocês aqui. Helenice